8 horas e 49 minutos. O Cláudio Zaidan já está conosco aqui para trazer uma análise a respeito dessa conferência da ONU, principalmente sobre o encontro esperado entre Trump e Lula. Zaidan, o que você conta para gente? Bom dia. Bom dia, Pedro. Bom dia, Cláudio Humberto, Guilherme. Saudação a todos. Bom dia. Olha, o Mauro Vieira, ele tratou de dizer que o encontro tem de ser por videoconferência ou uma conversa por telefone. Porque a agenda do Lula está cheia, tal. Na verdade, há um receio de se reproduzir aquela cena do Salão Oval, né? E ali você nunca sabe qual a peça ensaiada pelo Trump para aquele dia. O Trump é ciclotímico, é pendular, excessivamente pendular, né? Veja que em relação à guerra na Ucrânia, ele é capaz de se contradizer horas depois, de afirmar qualquer coisa, não é? Ele agrada ao Putin, ele ataca o Putin, ele agrada ao Zelensky, ele ataca o Zelensky. Não há nenhuma estabilidade, nem se espera. Até o fim do mandato será assim. Então, há um receio do que poderia acontecer num encontro que vira uma espécie de show, né? Conduzido pelo Trump, com o Vance, geralmente ali próximo, Marco Rubio. O ideal seria um encontro ali, cara a cara, mas não com um espetáculo televisivo. O ideal seria em um gabinete, os dois conversando, seus tradutores, obviamente, mas sem transmissão por televisão. Esse é o receio, né? Isso até foi perguntado na coletiva do Lula ontem, e ele disse, nós somos dois sujeitos com 80 anos, então não acho que haverá desrespeito, etc. Mas há sim esse receio. Bom, seja por videoconferência, por telefone não dá, né? Acho que tem que ser videoconferência, pelo menos um vendo o outro, vendo a reação do outro, até aquele momento que você nota alguma impaciência, que o cara já quer desligar. Normalmente, Pedro, essas reuniões, a não ser quando há uma amizade muito grande, né? Quando os dois presidentes estão acostumados, ou dois chefes de Estado, ou um presidente e um primeiro-ministro, estão acostumados a conversas sem que haja programação para isso. Então não há pauta nesse tipo de coisa. Mas normalmente há uma pauta preparada, no caso, seria pelo Itamaraty e pelo Departamento de Estado. Mas nesse caso específico de Lula e Trump, o ideal é que nem haja pauta. Até porque o Lula já adiantou alguns assuntos que ele pretende tratar, mas primeiro é preciso haver a confirmação dessa conversa. Quando ocorrerá, em que moldes, será videoconferência, ou o Trump dirá, não, só converso se ele vir a Washington, né? E aí é claro que tem de ir. Claro que tem de ir. Porque o ideal é uma conversa frente a frente, mas sem espetáculo televisivo. O Trump quer falar de minerais críticos. O Trump quer falar a respeito de base militar. Ele já tem a anuência do Equador, do Paraguai, da Argentina para bases militares. Da Argentina será na Patagônia. No Paraguai será na fronteira com o Brasil. E o Noboa também já colocou o território equatoriano à disposição. Então ele sonha com uma base na Amazônia. Aliás, a questão de Essequibo é vista pelos Estados Unidos como uma grande oportunidade para, por intermédio da Guiana, com autorização da Guiana, ter uma base, mas não uma base furreca, uma grande base militar fixa, permanente na Amazônia. E o Reino Unido, também usando a questão de Essequibo, quer estabelecer uma base ali. Mas minerais críticos são o assunto de preferência do Trump. Esse assunto ele tratou com o Congo. Aliás, ele fez o Congo rasgar um acordo com a União Europeia para garantir fornecimento de cobalto para os Estados Unidos. O Congo, República Democrática do Congo, antigo Zaire e antigo Congo belga, tem 70% da produção de cobalto no mundo. A grande parte desse material, dessa produção, é para a China, inclusive com empresas chinesas trabalhando ali.
Mas havia uma outra parte que a União Europeia já havia garantido. O Trump foi lá, derrubou esse acordo e fez um acordo com o Congo. Fez um acordo com a Ucrânia, isso até explica as suas mudanças em relação ao tema, né? Mas ele ainda quer garantias de que os Estados Unidos poderão controlar a produção de minerais raros, minerais críticos, que são fundamentais para a economia de hoje, né? A economia de hoje é inconcebível sem esses minerais críticos. No caso de terras raras, o Brasil tem a segunda maior reserva conhecida, a primeira é da China. Só que o Brasil nem sabe o que tem. Esse mapeamento foi feito por agências dos Estados Unidos. Eles é que informaram, olha, o Brasil tem a segunda maior reserva do mundo, só menor que a chinesa. Reservas conhecidas. O Brasil pode ter muito mais que isso. O Brasil não sabe o que tem. E o Trump quer negociar isso. E também a questão das centrais de dados, né? O que eles querem? Centrais de dados significam poder, porque você armazena informação, você armazena dados. Hoje, além dos minerais críticos, a central de dados é uma fonte de poder, poder econômico e poder político. E eles querem conversar isso com o Haddad. Quando o Haddad foi lá, vocês se lembram quando o Lula foi à China e à Rússia? Naquele mesmo instante, o Haddad estava nos Estados Unidos. Tratando de quê? Central de dados. E eles querem que o Brasil garanta energia gratuita e água, porque essas centrais de dados, elas consomem uma quantidade extraordinária de água, diretamente água, e eletricidade, né? E o Haddad, quando foi lá, ele acenou assim, com generosidade brasileira, para essas centrais de dados, o que é um erro, aliás, do Haddad. O Brasil deveria tentar ter controle sobre sua central de dados. A história das nuvens, as informações, os dados ficam nas nuvens. Isso é uma abstração, né? Você tem uma central física de dados. A China, que construiu várias dessas centrais, está levantando 40 pequenas usinas nucleares, bem pequenas, mas que garantam energia permanente para as centrais de dados. O consumo é imenso, é gigantesco, né? E você pode desabastecer cidades da região de uma central de dados se você garantir água e eletricidade à vontade. Não é um assunto qualquer, ele é fisicamente desafiador, né? Além da questão de quem deve controlar esses dados, etc. Então, há muito a ser conversado. Claro que o Brasil, o Lula, se houver essa conversa, ele não tem de ficar tratando de assunto de STF, não é? Até porque é ridículo que o Executivo possa ter algum tipo de interferência sobre o Supremo Tribunal Federal ou sobre o Judiciário, em qualquer esfera, em qualquer instância, não é? Isso é grotesco. Não se espera isso, nem no Brasil, nem nos Estados Unidos. Então, esse é um assunto. O Lula diz que o Trump está mal informado, então ele quer informar o Trump sobre o que acontece no Brasil e tal. Isso é uma coisa meio fantasiosa, né? Que o Trump está mal informado. Ele, na verdade, ele nem está preocupado se o que ele tem dito a respeito do Brasil se é verdade ou mentira. Importa que isso se encaixe nos seus interesses. E ele quer acordo, sim, com o Brasil. Mas ele quer acordos, principalmente em torno de minerais críticos e de uma central de dados. E, claro, ele quer um tratamento bem generoso em termos tributários para as Big Techs. Essa é uma exigência do governo dos Estados Unidos. É bom lembrar que as Big Techs, que fizeram campanha durante um bom tempo para os democratas, né, inclusive apoiaram Joe Biden e antes apoiaram Hillary Clinton em 16, eles fecharam com o Trump em 24. E o Trump tornou-se um ardoroso, febril defensor dos interesses, inclusive as punições à União Europeia por conta da tributação pesada e das multas aplicadas às Big Techs. Virou uma questão de Estado para a administração Trump. E continuará sendo, depois do Trump, essa é uma questão de Estado nos Estados Unidos. Então, são esses os temas que o Trump pretende tratar. Lembrando, né, tal é a característica ciclotímica, né, pendular do Trump, que pode até não ter encontro. Ele pode, hoje à tarde, falar, não vai ter encontro nenhum. Né? Mas a ideia é essa. O que ele quer conversar é basicamente sobre minerais críticos, centrais de dados
e política tributária para as big techs. Qualquer outra coisa, além disso, é mero discurso, mera fantasia. Cláudio Zaidan trazendo pra gente aí o seu comentário nesta quinta-feira aqui no Jornal Gente. Zaidan, sempre um prazer, um grande abraço, até a próxima, hein? A honra é minha, gente. Um abraço. Valeu. 8h59. Você está acompanhando a Rádio Bandeirantes, Band News TV, aqui é Jornal Gente. Rede